A Venezuela voltou a soar alarmes no cenário internacional. Em meio a sanções, isolamento diplomático e uma crise interna prolongada, uma declaração feita pelo ministro da Defesa venezuelano atravessou fronteiras e acendeu alertas em Washington. Se os Estados Unidos tentarem invadir, haverá resistência. A frase é forte, direta e carregada de simbolismo. Mas o que realmente está por trás dessa declaração? Existe de fato o risco de uma invasão americana ou essa ameaça esconde algo muito mais profundo? Quem é o homem que hoje garante a sobrevivência do regime venezuelano? E por que as Forças Armadas se tornaram o verdadeiro centro do poder no país? Ao longo deste vídeo, você vai entender como a Venezuela chegou a esse ponto, quem realmente manda por lá e por que o discurso de guerra pode ser, ao mesmo tempo, uma estratégia de sobrevivência e um recado ao mundo. Para compreender o momento atual da Venezuela, é preciso ir além das manchetes e das frases de efeito. O país vive há anos uma combinação explosiva de colapso econômico, isolamento internacional, polarização política e militarização do Estado. Nada disso aconteceu de forma repentina. Cada etapa foi construída ao longo do tempo por decisões políticas que transformaram profundamente a relação entre o poder civil e o poder militar. Desde os tempos de Hugo Chávez, a ideia de que as Forças Armadas seriam o povo em uniforme passou a fazer parte da identidade oficial do regime. Chávez, ele próprio um militar, nunca escondeu sua desconfiança das elites civis tradicionais nem sua admiração pelo papel do exército como agente político. A partir daí, os quartéis deixaram de ser apenas estruturas de defesa e passaram a ocupar espaço direto no governo, na economia e na administração do país. Esse modelo se aprofundou após a morte de Chávez, quando Nicolás Maduro assumiu a presidência sem o mesmo carisma, a mesma legitimidade simbólica e principalmente sem o mesmo controle natural sobre as estruturas do poder. A partir desse momento, a sobrevivência do governo passou a depender de algo muito claro: a lealdade absoluta das Forças Armadas. E é justamente nesse ponto que surge a figura de Vladimir Padrino Lopes. Padrino Lopes não é um personagem midiático. Ele não construiu sua carreira com discursos inflamados ou protagonismo público exagerado. Sua força está em outro lugar, na confiança que construiu dentro do aparelho militar e na relação direta com o núcleo do poder. Nascido em 1963, ele fez carreira dentro do exército venezuelano, acompanhando de perto as transformações políticas do país. Não participou diretamente do golpe fracassado de 1992, mas foi profundamente moldado pela ideologia que emergiu dali. Ao longo dos anos, Padrino se mostrou um operador disciplinado, pragmático e, acima de tudo, confiável para o regime. Em governos autoritários ou semi-autoritários, essa qualidade vale mais do que popularidade. Quando Maduro enfrentou seus primeiros grandes desafios, protestos massivos, questionamentos eleitorais e pressão internacional, foi Padrino Lopes quem apareceu como o garantidor da ordem interna. Se você está assistindo até aqui, vale uma pausa rápida para a reflexão. Você acredita que um governo sobrevive hoje apenas com o apoio popular? Ou em cenários como o da Venezuela, o poder real está em quem controla as armas? Deixe a sua opinião nos comentários porque isso ajuda muito o canal a crescer e o debate a ficar mais rico. Com o agravamento da crise econômica, as Forças Armadas passaram a ocupar ainda mais espaço, não apenas como força de repressão, mas como administradoras de setores estratégicos, portos, fronteiras, distribuição de alimentos, controle de importações, empresas estatais e até parte da cadeia do petróleo passaram, direta ou indiretamente, pelo controle militar. Isso criou uma nova elite dentro do Estado, uma elite fardada, com interesses próprios, profundamente ligada à continuidade do regime. É nesse contexto que as declarações de Padrino Lopes sobre resistência a uma invasão americana precisam ser entendidas. Elas não são apenas uma resposta externa, são, sobretudo, um recado interno. Ao falar em invasão, o regime ativa uma narrativa poderosa, a do inimigo externo que ameaça a soberania nacional. Essa narrativa serve para justificar o fechamento político, o endurecimento do discurso e a repressão a qualquer dissidência, que passa a ser rotulada como colaboração com forças estrangeiras.
Mas vamos ser claros, uma invasão militar direta dos Estados Unidos à Venezuela, nos moldes clássicos do passado, é altamente improvável. O custo político, diplomático e estratégico seria enorme. O cenário internacional mudou. Hoje, Washington prefere sanções, pressão econômica, isolamento diplomático e negociações indiretas a intervenções militares abertas na América Latina. Então, por que insistir nesse discurso? Porque ele funciona. Ele mantém a coesão interna das Forças Armadas, fortalece a imagem de cerco externo e cria um ambiente em que questionar o governo se torna sinônimo de traição. Ao mesmo tempo, ele legitima alianças estratégicas com potências rivais dos Estados Unidos, como Rússia, China e Irã. A Venezuela, mesmo enfraquecida economicamente, ocupa um espaço simbólico importante nesse tabuleiro global. Ela representa um ponto de resistência política no continente americano contra a influência direta de Washington. Para Moscou e Pequim, manter vínculos com Caracas não é apenas uma questão econômica, mas geopolítica. É uma forma de mostrar presença, influência e capacidade de desafiar a ordem liderada pelos Estados Unidos. Padrino Lopes desempenhou papel central nessa aproximação. Sob sua gestão, a cooperação militar com a Rússia se intensificou, incluindo exercícios conjuntos, aquisição de equipamentos e intercâmbio estratégico. Mesmo que essa presença não seja massiva, o simbolismo é enorme. A mensagem é clara. Qualquer ação externa contra a Venezuela teria repercussões além de suas fronteiras. Enquanto isso, internamente, o maior medo do regime nunca foi uma invasão estrangeira. Sempre foi um colapso interno. As tentativas de levantes militares, ainda que isoladas e mal sucedidas, mostraram que o risco real está dentro das próprias instituições. Por isso, manter a hierarquia, a disciplina e a fidelidade militar é prioridade absoluta. Aqui entra um ponto crucial. Padrino Lopes não é apenas um executor de ordens, ele atua como um estabilizador do sistema. Alguém que contém tanto os setores mais radicais do chavismo quanto possíveis fissuras dentro das Forças Armadas. Essa posição, no entanto, tem um custo alto. Ele se tornou alvo de sanções internacionais, acusações de violações de direitos humanos e isolamento pessoal no cenário global. Essas sanções criam um incentivo poderoso para a continuidade do regime. Para figuras como o Padrino, uma transição política profunda não representa apenas mudança institucional, mas risco pessoal. Não há garantia de anistia, segurança ou futuro fora do poder. Isso explica, em grande parte, a rigidez do discurso e a resistência a qualquer mudança que não seja cautelosamente controlada. Enquanto o jogo de poder se desenrola no alto escalão, a população venezuelana vive outra realidade. Milhões deixaram o país nos últimos anos, formando uma das maiores crises migratórias do mundo contemporâneo. Os que ficaram enfrentam salários corroídos, serviços públicos precários e um cotidiano marcado pela incerteza. Para essas pessoas, a ameaça não vem de porta-aviões americanos, mas da dificuldade de sobreviver. Se você chegou até aqui no vídeo, comenta agora. Na sua visão, o discurso de ameaça externa ajuda ou prejudica a população venezuelana? Seu comentário faz diferença e ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante. Mesmo assim, a narrativa oficial insiste em atribuir a crise quase exclusivamente a uma suposta guerra híbrida promovida por potências estrangeiras. Essa narrativa tem função clara: deslocar responsabilidades e manter a mobilização ideológica. Ao fazer isso, o regime transforma dificuldades econômicas em provas de resistência patriótica. No cenário internacional, a Venezuela continua sendo uma peça incômoda, mas impossível de ignorar. Rica em petróleo, estrategicamente localizada e politicamente simbólica, ela segue no radar das grandes potências. As recentes negociações envolvendo flexibilização parcial de sanções mostram que, apesar da retórica dura, há espaço para pragmatismo. O mundo mudou e interesses energéticos voltaram a pesar nas decisões políticas. Esse é o grande paradoxo venezuelano.
Enquanto o discurso público fala em invasão e resistência, nos bastidores há negociação, cálculo e sobrevivência. Padrino Lopes entende esse jogo melhor do que muitos. Sua função não é apenas ameaçar, mas garantir que qualquer abertura ocorra sem colocar em risco o núcleo do poder. A história do ministro da Defesa se confunde com a história recente da Venezuela, um país preso entre a promessa revolucionária e a realidade econômica, entre o discurso de soberania absoluta e a dependência de alianças externas, entre a retórica de resistência e o desgaste interno acumulado ao longo de anos de crise. O futuro permanece incerto. O discurso de invasão pode se intensificar ou desaparecer conforme o contexto internacional mude. O que parece claro é que enquanto as Forças Armadas continuarem sendo o principal pilar do poder e figuras como Vladimir Padrino Lopes ocuparem posições centrais, qualquer mudança na Venezuela será lenta, negociada e profundamente marcada pelo peso militar. E agora eu quero saber de você. Esse cenário te parece sustentável a longo prazo ou a Venezuela caminha para um ponto de ruptura? Deixe a sua opinião nos comentários, porque esse debate é essencial. Se você gostou desse conteúdo, deixe o like, isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora no Poder Paralelo, porque aqui a gente analisa geopolítica e política sem superficialidade, indo além do discurso oficial para entender quem realmente manda no jogo do poder.